para a honra e glória do Senhor. Pensa o que é características. Ai, Deus do céu, Deus é muito bom, não é verdade? Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Como é que vocês estão? Opa! Estamos eu e o irmão Apio, o irmão Germano aqui na igreja. Vamos fazer uma oração para darmos início à escola bíblica dominical. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, queremos te louvar e te exaltar, Senhor Deus. Queremos agradecer-te, Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de aprendermos com o teu Espírito Santo e podermos ensinar a tua palavra, Senhor. Se algum irmão ou alguém que porventura assista essa palestra, essa escola bíblica dominical, venha ter dúvidas, que o Senhor ilumine a minha mente, o meu coração, para que eu possa ajudar e esclarecer, Pai. Ilumina os teus servos e as tuas servas, para que eles possam compreender, Senhor Deus, viverem e praticar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós já temos aí a Manu, a irmã Mônica, a Ana Cíntia. Isso é muito bom. Temos mais gente, né? Temos a Maria Lima. A Maria Lima é a minha irmã. O Arthur, o Guilherme Melo, a Ana Cristina, a irmã Márcia. Deixa eu ver mais, se eu faltou alguém, a Vilma, o Germano que está aqui comigo, está eu, o Germano e o Apio, o Luiz Henrique. Bom, meus queridos, a Natália Hemel. Bom, meus queridos e queridas, eu gostaria que vocês, no decorrer da aula, se tivessem dúvidas, perguntassem. Por quê? Porque Edmilson Ferreira, porque é pertinente a nós esse tema, características de um verdadeiro cristão, tá? É lógico que eu não vou fazer contraponto com quem não é. Espero em Deus que, se haja alguém que se encaixe em alguma coisa, peça ao Espírito Santo, o Espírito Santo ajuda e a gente muda, porque estamos aqui na terra para aprendermos até a vinda de Jesus, não é verdade? Então não vamos esgotar o tema, porque características principalmente de um cristão é muito grande, o assunto é muito extenso, mas vamos procurar trazer em breve, 45 minutos, acredito. Se não der tempo, voltamos a falar, então podem fazerem perguntas. E dentro do tema, né, características de um verdadeiro cristão. E eu gostaria de ter por base o livro de Jó, tá certo? Jó, embora tenha muitos e muitos outros cristãos na Bíblia, ou servos de Deus, que têm características extraordinárias. Mas eu gostaria de Jó capítulo 1, versículo 1 a 5. Pelo menos de partida, tá bom? Então diz assim, olha: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles,
pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Eu peguei por base esse texto de Jó, porque é algo que nos chama muita atenção a história de Jó. As características do verdadeiro cristão você encontra em Jó, e nós vamos também falar um pouco de José. Mas tem muitos outros homens, como Moisés, como Ruth, como Lia, tem muitas pessoas para nós aprendermos, mas nós não dá tempo de falar de todas, né, gente? Então, se vocês tiverem perguntas, podem ir fazendo, eu paro, respondo, tá certo? Quando falamos de características, falamos daquilo que é próprio, ou que ele é próprio a um ser, a uma pessoa ou a um determinado objeto. Então, você fala das características, você está dizendo praticamente as qualidades da pessoa, para você entender. Então, nós somos formados por características. Um objeto se estuda para saber quem ele é, as características, tá certo? Muitas pessoas, né, pensam que as características de um verdadeiro cristão, tá certo, estão em seus bens, em suas faculdades, está em seu intelecto, ou até mesmo em sua cultura. Isso não identifica a pessoa como verdadeiro cristão, identifica a pessoa como uma pessoa próspera, tá certo? Vai identificar a pessoa como uma pessoa próspera. O livro de Atos, capítulo 11, e antes de eu ler, deixa eu pedir uma coisa para você: compartilhe essa aula, convide as pessoas. Sabe por quê? Porque o povo de Deus está sendo destruído, não porque lhe faltou conhecimento, mas porque o povo de Deus não está querendo conhecimento, né? Então, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, eu gostaria que você abrisse comigo e desse uma olhada também no Novo Testamento, para a gente não ficar só no Antigo Testamento. O capítulo 11, versículo 25, diz o seguinte: e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou a Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosamente multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quais são as características de um verdadeiro cristão? Presta bem atenção numa coisa. Presta bem atenção. Aqui, Barnabé vai atrás de Saulo. No capítulo 7, 6 e 7, há a morte de Estevão. Saulo consentiu naquela morte, e ali houve um espalhar dos cristãos. Saulo então vai atrás dos cristãos. No capítulo 9, Saulo, a caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus. Ele tem um encontro com Jesus. Depois desse encontro, Saulo não mais perseguia os cristãos, e sim pregava o Evangelho. Eu quero que você perceba que as características de um verdadeiro cristão em Paulo nasceu após ele se converter. Então, muitas pessoas, por não entenderem o que é isso, elas falam mal dos cristãos, ou algum parente diz: olha, mas você fez isso, aquilo outro. Mas você precisa entender que quando uma pessoa se converte, ela é nova criatura. Então Barnabé vai atrás de Saulo.
vai procurar Saulo. Tendo-o encontrado, leva-o para a Antioquia. E por todo um ano, eles se reuniam na igreja e ensinavam numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Comece a perceber agora as características de Cristo na vida de Saulo, na vida de Barnabé. Porque ser cristão é imitar o Cristo, é andar igual ao Cristo, é ter as mesmas características, muito parecido. Eles ensinavam. Agora eu quero que você olhe para as características de Jesus. Jesus ensinava, Jesus pregava no templo, Jesus ia aos pobres, aos oprimidos, às prostitutas, aos desprezados, aqueles que a sociedade renegava. Jesus foi atrás, que era os criadores de porcos, né? Então Jesus vai atrás dos gadarenos. Essas são as qualidades, as características de um cristão. Ensinar, ele vive para ensinar a palavra de Deus. Ele agora entendeu que o reino de Deus é maior. E nesse decorrer, se você tiver pergunta, vá perguntando, tá? Vamos ver de trás para frente. O versículo 24 de Atos 11 diz o seguinte: olha só as características. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. A característica de um cristão verdadeiro: primeiro, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem fé, ele não desanima. Está caindo o mundo sobre a cabeça dele e a fé está ali, sobrevivendo, perseverando, lutando, combatendo. Está certo? Percebe aqui, e as pessoas se unem a Jesus por intermédio dele. E uma pessoa que é verdadeira cristã, jamais ela vai falar de um outro cristão para outro, porque ela sabe que essa pessoa está unida a Cristo e não a ela. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, que é receberei ao descer sobre vós o Espírito Santo. Bom, então todo cristão ele tem o Espírito Santo, desceu sobre ele. Se ele tem o Espírito Santo, ele tem características de um cristão. Paulo, Saulo e Barnabé, logo depois se torna Paulo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Percebe aqui os missionários? Percebe aqui a igreja de Jesus sendo missionária? Percebe as características de um cristão? Ele vive para ensinar sobre Jesus, ele vive para falar sobre as boas novas. O mundo em torno dele faz parte do contexto que ele está inserido, mas ele não está preocupado, ele está preocupado em viver uma vida de paz com Deus, pregando o Evangelho para aquelas pessoas que não têm a paz de Deus. O Espírito Santo é para nos dar autoridade, para nos levar a testemunharmos de Jesus. Então veja, o Espírito Santo nos dá poder para testemunharmos, mas não tenhamos, mas testemunhamos o quê? O texto diz que uma das características do cristão é testemunhar. Testemunhar, estamos testemunhando do quê? O reino de Deus e as características de Jesus, as características de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas.
Olhe sempre para Jesus. Eu vi um filme e recomendo para você, que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? É muito bom, porque nós precisamos imitar o Mestre. Ser verdadeiro cristão não é o que as pessoas dizem, mas é o que as Escrituras dizem de você. Se você for olhar para o que as pessoas dizem de você, você para no primeiro dia. Ah, a pessoa era cristã, era do mundo, agora virou santo. Sim, agora é santo, porque a Bíblia diz. Está vendo? Ah, você se considera o melhor? Não, eu não me considero o melhor, eu vivo o que a Bíblia diz. Tá certo? As características de um verdadeiro cristão, meus queridos irmãos, não é. Porque ao falar das verdadeiras características, você percebe as não verdadeiras. As verdadeiras características de um verdadeiro cristão não vou falar das pessoas, vou falar do ensinamento. Não é rodar, não é pular, não é dançar, não é se jogar no chão. Hoje há uma grande competição para ver quem fala mais em línguas. Fora os louvores de autoajuda e homocêntrico ou concêntrico, que é a mesma coisa, é o homem no centro e Jesus fora. Meus amados, Deus, para a glória e louvor do nome dele, me deu o dom de línguas, mas tem momentos para ser usado. E o momento o Espírito de Deus testifica. Isso não quer dizer que eu sou um cristão melhor do que o Germano que está aqui ou do que o Ápido. Não, a Bíblia diz que nós somos iguais diante de Deus. Isso não é característica, isso é dom. Então, se jogar no chão, pular, rodar, dançar, eu não sou contra, desde que seja dentro do princípio bíblico. Acho que em determinado momento, Germano, as pessoas podem até fazer um barulhinho, oh aleluia, glória a Deus, pular, é cheio do Espírito Santo. Mas nós estamos... Sim, mas nós estamos vendo hoje o quê? Uma brincadeira. Isso não é característica de poder do Espírito Santo. Isso é característica de poder da carne. Não de Jesus Cristo, muito menos do Espírito Santo. Geralmente, não me levem a mal, mas essas pessoas que têm esses costumes, elas têm um dom que não é bíblico. Que se você for olhar lá em Tiago trata muito bem, que é o dom da língua comprida. E esse dom faz com que outras pessoas saiam da igreja. Irmãos e irmãs, você pensa que as pessoas falam somente bem de você ou bem de mim? Imagina! Agora observe, se verdadeiramente a pessoa for cristã, olhe como ela vive, tá certo? Percebe as características? As características é cheio do Espírito Santo e de fé, e testemunhar de Deus, porque o Espírito Santo foi dado para nós para testemunharmos. Essa é a característica de um verdadeiro cristão. E aí você dá uma olhada para, sabe quem? Noé. Germano me perguntou esses dias sobre um texto de Noé. Noé capítulo 6, 9. Lá diz, eis a história de Noé. Era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Você já pensou a pessoa que anda com Deus, que é íntegra, que é reta? Ela tem características de Deus. O seu filho tem característica sua. A sua filha tem característica sua. Verdade. Se você for olhar direitinho, tem suas características. Tá certo? Mas vamos continuar. Veja as características de um verdadeiro cristão. Você pode observar. O texto de Jó que nós lemos diz que Jó era um homem íntegro, no versículo 1, tá certo? Jó capítulo 1, íntegro. Essa palavra íntegra tem a origem no latim, integrare.
está relacionada com o substantivo integridade e o adjetivo integral. Então está falando de um todo íntegro, de um completo, de um integral. Então a pessoa íntegra, ela é toda, ela é um todo íntegro, porque está falando da sua integridade. Quando a Bíblia diz que Jó era íntegro, está falando das suas qualidades, como uma pessoa que é pura, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que é imparcial, que atua de forma correta, que honra os seus compromissos e que tem integridade moral. Porque percebe que tudo isso, para a vida do crente, do cristão, isso veio de Jesus para nós. Quando o Espírito Santo nos enche, ele nos dá coisas que é somente peculiar a Ele. Então, as qualidades do verdadeiro cristão agora é contra tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que é do mundo. Por exemplo, quando ele é imparcial, ele é justo, ele vai usar da justiça de Deus, não da dele. Ele atua de forma correta, não mais pensando naquilo que ele acha, mas naquilo que Deus pensa a respeito dele. Ele é uma pessoa que honra seus compromissos, cumpre com o horário, principalmente com Deus. Característica de um verdadeiro cristão para Deus: culto começa 6h30. O cristão chega no culto 7 horas. Não, estava tomando banho, penteando o cabelo, passando um perfume, fazendo a unha, lavando uma casa, Ô irmão, o domingo não é do Senhor? Então, quando você nega o domingo do Senhor para fazer trabalho secular, você está mostrando as suas características. Alguma coisa está errada. Quando a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 1 de Jó, que Jó era um homem reto, está dizendo que Jó não se desviava da justiça de Deus, nem da integridade, nem da honestidade. Reto é ter uma palavra reta, seguindo os princípios bíblicos. Essas são as características. É por essas características que a gente tem que olhar. E essas características... Opa! Mônica, minha esposa coloca assim: aquele que diz, 1 João 2, 4 ao 6, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado ao amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, se deve também andar assim como ele andou. É isso mesmo. Aquele que diz que ama a Deus e não vive segundo os mandamentos de Deus, segundo o texto que a irmã Mônica colocou e que o irmão Germano leu, é mentiroso, porque não traz as características de Cristo, não é as características que as pessoas dizem que você tem. Por exemplo, as pessoas saem da igreja e dizem que saiu por sua causa, geralmente é por causa do pastor, mas sabe por quê? Porque a palavra de pregação, ela vai de encontro com a vida da pessoa que está em pecado, e a característica de Jesus, quando chega até ela, não entra, então ela não recebe aquela palavra e ela sai, e ela não assume a culpa, põe no outro. E a minha digníssima loira esposa, Ana Cristina, me fez uma pergunta: pastor, o verdadeiro cristão, ele não pode julgar as pessoas e nem tampouco falar da vida delas, não é isso? Porque é uma nova criatura? Bom, ela já fez a pergunta e já respondeu. Mas funciona assim: a sua vida já é um julgamento para as outras pessoas. Quando a luz chega aonde há trevas, as trevas saem. Isto é um julgamento. O julgamento que a Bíblia fala é quando a gente julga de boca. O Abel e o Germano, que estão aqui comigo, falar deles porque vocês não estão, tá certo? Se não, né? Diz algo que eu não percebi e o que ele disse, e aí eu já traço um julgamento. Não, aí não, porque isso é julgamento temerário. Nós precisamos ter cuidado com julgamentos. Tá certo? Beleza? Débora.
Pastor, uma dúvida. Somos cristãos. E se por acaso falarmos ou fizermos algo que desagrada o Espírito Santo, no caso ele estaria de nós, ele volta quando pedimos perdão pelo ato praticado? Não sei se está dentro do tema, mas poderia me informar? Está dentro do tema. Está porque nós temos o caso de Davi. A palavra de Deus diz para nós não entristecermos o Espírito Santo, tá certo? Mas é bem verdade que nós somos pecadores e que nós estamos sujeitos a pecar. Eu estou olhando para a Bíblia. Mas se nós pecarmos, recorramos ao nosso advogado, que é Jesus, o Filho de Deus, o justo. Então você recorre a Jesus, pede perdão, Jesus te perdoa. Entristecer o Espírito Santo é ele ficar triste com as suas atitudes. O Espírito Santo não sai e volta. O Espírito Santo só sai de você e não volta nunca mais na tua vida quando você blasfemar contra o Espírito Santo. Mas um pecado todo dia, um pecado do dia a dia, lógico, o Espírito Santo entristece, mas ele não vai te abandonar, ele não vai compactuar com você, tá bom? Tá certo, irmã Débora? Tem mais perguntas? Não, né? Vamos lá. Quando a Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, irmã Débora, quer dizer que Jó tem profundo respeito por Deus e obedecia não por obrigação. Pastor, pastor, então quer dizer que mesmo não tendo o dom do Espírito, podemos ter o Espírito Santo? Pois a pessoa que diz que não recebeu o Espírito Santo, por que não fala em línguas ou não fosse em qualquer outro dom? Oh, glória a Deus, que pergunta maravilhosa. As perguntas hoje estão muito boas. A minha querida, é o seguinte: quando você se converte, entrega a sua vida a Jesus, naquele exato momento que você levantou a mão, foi lá na frente e confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, recebeu Ele como teu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar em você, tá certo? O Espírito Santo então habita em você, você tem o Espírito Santo habitando em você. Agora tem batismo com o Espírito Santo, é o enchimento, é como você está enchendo um copo e ele derrama. Esse derramar do Espírito Santo te dá coragem, ousadia, mas veja, você precisa buscar, tá certo? Você precisa buscar esse Espírito Santo, essa ousadia, esse derramar. Você citou dons. Geralmente, no meio neopentecostal ou pentecostal mais recente, eu não vou citar placas, diz que quem é batizado no Espírito Santo fala em língua. Isso é bobagem, porque língua é dom. Embora se pegue o texto de Atos capítulo 1 e 2 para dizer que ali houve língua dos anjos ou estranhas, mas não, ali é língua pátria, tá? Dons de língua está lá um pouco para frente, lá um pouquinho para frente, lá no Coríntios, um pouco em Romanos, e você vai entender. Dom não tem nada a ver com batismo no Espírito Santo. Você pode ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas, mas um dom Deus te deu, um dom ao novo convertido, pelo menos um já tem. O que é preciso fazer? Desenvolver. O Germano está desenvolvendo o dom, está abrindo um culto aqui nas sextas, né? E nos domingos, ele e a Cristina. Começa assim. Você tem um dom, começou a administrar a secretaria da escola bíblica, está vendo? Mas você tem mais dons. Joinha? Pergunte. Pergunta do Gustavo Tabela. O que seria blasfemar contra o Espírito Santo? Negar o Espírito Santo, negar o poder do Espírito Santo, tirar aquilo que é do Espírito Santo e colocar em outra coisa. Praticamente isso, para a gente não nos aprofundar. Então, negar é você não aceitar o sacrifício
de Cristo na cruz, não aceitar o Espírito Santo. É você dizer que o Espírito Santo é um vento. Simone Santana, pastor, ainda falando sobre julgamento, somos amados pelo amor de Deus como filhos de um. Porém, tudo que fazemos, faremos com amor de forma única para o Pai. Até que ponto que não precisamos de verdade nos preocupar com a opinião do outro, porque é para Deus o nosso sacrifício, não é? Boa pergunta. Irmã Simone, a palavra de Deus diz que eu devo examinar a mim mesmo. Eu devo viver um bom testemunho de Cristo aqui na terra. Então, irmã, muitas pessoas já disseram coisas de mim. O que eu fiz? Eu fui para a Bíblia e perguntei ao meu pai: Senhor, o que eu estou fazendo está errado? Me ajude. Se eu estiver agindo de conformidade com a Bíblia, eu não preciso mudar. Eu vou continuar pregando o Evangelho. Veja, eu não posso escandalizar as pessoas, mas tudo que eu faço para a glória e louvor de Deus. Então, eu testemunho do amor de Deus. E geralmente, ao fazer isso, aquelas pessoas que vivem nas trevas, que não têm Jesus, que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, por elas não terem as características de Deus, de um verdadeiro cristão, elas vão então ficar magoada, triste, mas você deve continuar vivendo a Cristo Jesus, vivendo o Evangelho. E se eu errei, eu vou lá e peço perdão. O Nil pergunta: amor seria um dom espiritual? Amor não é um dom espiritual, é o próprio Deus. Tá certo? Embora lá em Coríntios fala dos dons, o último que permanece é o amor, é porque ele é o próprio Deus. Eu acho que o Nil mas eu gosto de ver o amor como o próprio Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, viva, tenha fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando você se converte, esse dom que o Nil colocou, ele passa a habitar no teu coração, porque a palavra de Deus, lá em Isaías diz que tirarei, não me lembro exatamente, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, para você se condoer pelo outro. Joia? Vamos continuar? Simone, Nil, os irmãos, respondi? Vamos lá. Quando a Bíblia diz que Jó é um homem temente a Deus, está falando de uma característica interessante de Jó. Está dizendo que Jó tem profundo respeito por Deus e obediência, não por obrigação. E eu quero que você preste atenção que nós podemos até usar o exemplo de José, lá em Gênesis 39:9. Eu já conheço um pouco a história, que Lenaldo já pregou e ficou bem marcante, mas Gênesis 39:9 diz: ele não é maior do que eu nesta casa, e nem uma coisa me vedou, senão a ti, que é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha que característica linda. José é vendido pelos irmãos para os midianitas. Os midianitas levam José para o Egito. Chega lá, vende José para escravo, como escravo para Potifar. José é um cara novo. Potifar eu não sei da idade, muito menos da mulher de Potifar, mas diz que as egípcias eram muito bonitas. E José assume como mordomo, como chefe da casa de Potifar. José, onde botava as mãos, tudo prosperava. E a mulher de Potifar vem uma vez dar um agarrão de José. Não só um, mas tentou muitas. E José diz: opa, peraí, tem alguma coisa errada. Peraí, nesta casa, meu Senhor tudo colocou nas minhas mãos e ele não é maior do que eu.
Nada ele sabe dessa casa a não ser eu. Ele só não me colocou você nas suas mãos, que é mulher dele. Faria eu tal maldade com o meu senhor, com o meu dono, e pecaria contra o meu Deus? Característica linda, gente. José estava longe dos pais, longe das famílias. Seus irmãos tinham desprezado eles, muito pelo contrário, intentaram contra a vida dele. José agora é escravo, estava tudo acabado. José poderia ter ido para cima. E aí? Mas não. José era um homem temente a Deus. José guardava as características de Deus: respeito, amor ao próximo e não pecar contra Deus, porque ao fazer isso José honrou a Potifar. Tem coisa melhor do que honrar o amigo? A própria amiga. Percebe uma grande característica de José? Quando a Bíblia diz que Jó se desviava do mal, eu quero usar o Salmo 1, número 1, o versículo 1, que é muito conhecido, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Já pensou o cristão pedindo conselho para o não cristão? Que coisa linda, gente. Ora, você é cristão, vai pedir conselho para tua mãe, tua irmã que não é cristã, para tua amiga de trabalho, para teu amigo? Não dá, né? E aí ele continua: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Já pensou um cristão andando no conselho dos ímpios, se detendo no caminho dos pecadores? Não vai pecar também não? Lógico que vai. Sentando-se na roda dos escarnecedores, para escarnecer do irmão, para escarnecer do ímpio, para escarnecer dos que estão revestidos de autoridade. Não é que você não possa falar com as pessoas pecadoras e ímpias e escarnecedores. Não é isso. Não se deve viver como eles. Ter essas amizades muito íntimas. Porque não condiz com a vida cristã, não condiz com a característica de um cristão. Pega pior, fica mais feio ainda, quando a Bíblia trata no sentido de ser um irmão da igreja. Sabe o que Jesus diz, Deus, o Espírito Santo diz, lá em 1 Coríntios 5:10? Para que você tenha característica cristã, como pode a luz andar com as trevas? Como eu posso sentar com alguém que tem uma vida diferente, uma vida dúbia da minha? Não posso. Mas a Bíblia pega pesado nisso. Lógico que o contexto é que havia um filho que se deitava com a mulher do pai, lá em Corinto, com a madrasta, 1 Coríntios 5:10, mas olha o que Jesus diz, o Espírito Santo diz: mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se for irmão, igreja, ou de sangue, for impuro, ou avarento, amor ao dinheiro, não dizimista, ou idólatra. Idolatria coloca, não é só estátua não, tá? Não pense só na igreja católica não. Seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa em primeiro lugar do que o reino de Deus, sua família e suas visitas, seu carro, sua casa, isso, Ápio. Boa, Ápio. Foi idólatra ou maldizente, só vive se maldizendo, reclamando, ou beberrão ou roubador, com esse tal nem ainda comás. Está vendo, irmãos e irmãs? Está falando agora de nós. Germano tem uma pergunta. Arthur também tem uma. Então, uma das características do cristão, já que você falou em dízimo, é ser dizimista? Uma das características do cristão é ser dizimista. E eu vou lhe dizer por quê. O dízimo, eu estou virado para o Germano, mas vocês estão me vendo, né? O dízimo
é o meio para o qual Deus fez para abençoar a vida do cristão. Por que é que o povo de Israel é tão abençoado até hoje? Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver que quando Deus convoca, traz tal coisa, eles traziam o dízimo em alegria. Quando eles foram construir o templo, eles pediram ouro e prata, eles trouxeram que sobejou. Então Deus abençoava este povo, e por isso Israel é o povo mais rico até hoje, né? Então o dízimo é sim um meio, o dízimo e a oferta é um meio para que Deus abençoe o cristão, mas o avarento é terrível, e o pior que o avarento, o idólatra, o maldizente, ele causa problema dentro da igreja, porque o texto está falando disso, né? Agora a pergunta do aluno. Pastor, ao repreender nossos filhos e os mesmos ficarem magoados com a repreensão, dando a entender que eu estava errado, ao repreender, devo pedir desculpa? Li a palavra de que quando um irmão está magoado conosco, devemos procurar me desculpar com ele, para que as minhas ofertas sejam aceitas. Isso cabe também para os nossos filhos? Boa pergunta. Meu querido, é o seguinte: quando nós repreendemos nossos filhos, repreendemos porque eles estão errados, tá certo? Repreendemos porque ele está errado, e nós temos que dizer para eles que eles estão errados, e cada pai vai usar do seu jeito. Eu não posso dizer o jeito que você vai discipliná-los, mas eu posso dizer como a Bíblia diz. Bom, eles ficaram magoados. Como eu fazia com o meu filho Guilherme? Eu corrigi o meu filho Guilherme com uma varinha, mas eu dizia para ele: olha, filho, o pai está fazendo isso porque o pai te ama, e você está errado, e você precisa se corrigir. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Quando Deus nos ensina, muitas vezes Deus usa a varinha para conosco, tá certo? E quando o pastor diz usar a varinha, o pastor não está dizendo para bater, o pastor ama os seus filhos, mas o pastor precisa ensinar. Só que, gente, o tolo não aceita o ensinamento. O tolo é o louco, e ao não aceitar o ensinamento, ele despreza. A mesma coisa é meu filho. Se eu for ensinar meu filho e ele dizer eu não quero, vou continuar no erro, o que é que eu posso fazer? Eu não posso agredi-lo. Agora, se isso me trouxe peso, se eu falei palavras muito duras, aí eu vou e me peço perdão, sim. Mas, irmão, fica tranquilo, você é pai, tem que corrigi-lo. Se ficou um peso, chama e fala: filho, sim, vai lá e fala: filho, eu me excedi por amor. Isso é característica de cristão, tá certo? Joia? Pastor, só para continuar assim, falei do dízimo, mas o senhor passou para o pessoal. Mas aqui em Mateus 24, 14, fala assim: receberá a pegada do evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, que então virá o fim. Se a gente espera o fim, a gente deve ter um fim bom, não é um fim ruim para nós que somos cristãos. Nós devemos dar estrutura para que o evangelho seja pregado por todas as partes do mundo. Correto. Então, o cristão tem que ser discípulo. Correto. E outra coisa, viu, irmãos e irmãs, o irmão Germano citou um texto muito interessante. Nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos ajudar os domésticos da fé, mas tem domésticos da fé que só pela misericórdia de Deus, né, a gente sabe disso, a gente olha as características, mas, irmãos, os missionários que são enviados, somos nós que sustentamos, não é os dízimos. Tem gente dentro da igreja que é contra dízimo, mas se senta numa cadeira comprada com oferta e dízimo do irmão. Tem gente que está dentro da igreja e é contra a oferta, contra dízimo, mas está usando a luz e o templo que é pago pelo dízimo e oferta do irmão. Isso é ser avarento, irmão e irmã. Isso não é característica de um cristão. O 1 Coríntios 5:10 traz as não características de um cristão, tá certo? Quando a pessoa se diz ser irmã
irmão em Cristo e eles têm essas características que eu citei, né? Foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, e ele diz: com esse tal não comais. O texto está falando das características desse irmão. Esse irmão não é característica de um cristão, tá certo? Lá em 1 Coríntios 15:33, Paulo vai dizer o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se eu sento com essas pessoas que não são cristãs verdadeiras, as conversas dela vai me fazer pecar. E não adianta você dizer para mim que não peca, porque peca. Emprestou o ouvido, ouviu, pecou, porque você não corrige. Como? Né? Não corrige. Ora, irmãos, se nós que somos luz concordamos com as trevas, sentamos à mesa para comer, irmãos, com aquilo que é ilícito, me desculpe, mas isso não é característica de um cristão, né? Nós precisamos ter as características. E lá em Jó, para você ter ideia do que eu estou dizendo, a mulher de Jó, um dia eu vou pregar sobre essa mulher, né? É lógico que tem um contexto, não estou crucificando-a, e nem as mulheres, está muito frio, senão eu vou dormir no sofá. Presta bem atenção, 2:9. Então sua mulher disse: ainda conserva a tua integridade. Veja o que ela vai falar: ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Olha o conselho que essa mulher dá: ainda tu conserva, Jó, a tua integridade. Sabe o que acontece para essa mulher ter dito isso? Jó perdeu seus filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu sua casa, e só não perdeu a mulher, ficou pobre, e ainda por cima Satanás toca nele, ele tem lepra de tal maneira que ele coçava com um caco de telha. E aí a mulher diz: rapaz, tu ainda é íntegro, que é isso, rapaz, amaldiçoa esse Deus e morre. Tu já imaginou ouvir uma besteira dessa? Agora, essa mulher disse isso porque estava sofrendo, né? Não estou sentando a lenha na mulher de Jó, não. A gente precisa entender o contexto, o perrengue dessa mulher. Amém? Vamos continuar? Veja, o versículo 10 diz: mas ele lhe responde. Olha a resposta de Jó: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, no momento de angústia de Jó, no momento em que Jó estava passando por tristeza, a mulher vem, lhe fala coisa e ele fala: está falando como um doida. Receberemos o bem de Deus e agora que não receberemos também o mal? Está vendo? Ele não pecou, permaneceu íntegro. Faz uma pergunta comigo. Tendo as características de um cristão que não se senta na mesa dos encarnecedores, e como que podemos evangelizá-los? Então, Jesus disse que não nos tiraria da terra por enquanto, nós deveríamos ficar lá em João, mais ou menos isso. É diferente. Ele pergunta: sentar à mesa, né? Sentar à mesa para comer. Que não se senta na mesa dos vencedores, tá? Na roda dos versículos. Salmo isso. Como podemos evangelizar? Da seguinte forma: quando o texto diz sentar para comer ou sentar à roda dos escarnecedores, está dizendo que você vai trazer o camarada para a tua casa, tá certo? Ou você vai para a casa do cara, vai sentar no banquete com ele vai ditar as regras da conversa. Você recebe alguém na tua casa que é escarnecedor, que é pecador, e ele vai falar somente de pecado. Você recebe alguém na tua casa que vive uma vida toda torta. Quando ele vai para a tua casa, ele vai falar da vida torta dele. Um exemplo que vai me pôr no meio que é melhor. Eu estou procurando um jeito para não, né?
Você recebe alguém que vai falar mal do seu pastor. Aí, você é o crente gato ou o crente cachorro? Falei sobre isso uma vez. Porque o crente cachorro, na conversa, o gato faz assim, miau, miau. Não é bem isso. Eu já tinha reparado. Ele nunca viu, mas por causa das conversas torpes, ele vai concordar. Miau. O crente cachorro faz assim, não, meu pastor não. Vou chamar ele agora aqui e você vai falar com ele. Percebe qual é a diferença? Não é que você vai evangelizar. Você pode sentar para comer com uma pessoa, mas a palavra que você vai levar é de Cristo. Aí você vai sentar com uma pessoa que trai a mulher, e ele começa a falar que vai trair a mulher, e que trai a mulher é bom, que trai a mulher é bom. Espera aí, meu camarada, nós somos homens. Esse negócio é terrível para nós. Ou não? Você vai falar com uma pessoa que rouba, e ela vai falar disso, você vai entrar no jogo. Mas evangelizar é essas pessoas. Não pense que são as boas. Jesus veio para esses. É no sentido de nós não nos deixar conduzir. Eu gosto de uma coisa que o Romeu me disse um tempo atrás, ou nós influenciamos ou somos influenciados. Você quer ser o influenciador ou o influenciado? Eu quero ser o influenciador. Que Deus me ajude a não voltar atrás. Joia? Tem mais perguntas? Eu acredito que a gente deve parar por aqui e voltar depois. Já estamos. O Nil está falando de sentar, mas sentar é a diferença, né? Você sentar para ensinar ou falar, ou pregar a palavra, né? É diferente de você sentar no meio. Isso. Isso mesmo. Né? Para não falar nada, para ouvir o que eles estão falando. É isso mesmo. Gente, nós vamos parar por aqui e vamos voltar, continuar desse ponto, tá? Vamos voltar do versículo 10 de Jó, capítulo 2, versículo 10, tá bom? Domingo que vem nós voltamos nesse assunto. Vá preparando aí suas perguntas, e aí você agora já sabe qual o tema, né? E você vai preparando suas perguntas. Não é que você não possa evangelizar as pessoas, pode. Não é que você não possa sentar, mas é no sentido de chamar e deixar aquelas pessoas dirigir aquela conversa, tá bom? Que Deus abençoe vocês, e iremos continuar domingo que vem com a parte 2, tá bom? Não vai dar tempo para a gente terminar, não vou esticar 1 hora a mais, porque também não vai dar tempo. Eu gostaria de orar e agradecer a Deus pela sua vida, que participou conosco, tá bom? E qualquer coisa, manda mensagem e a gente responde. Até domingo, e não esqueça de uma coisa, hein? Ó, 18 horas em ponto, todo mundo juntos, dando glória a Deus, ouvindo a palavra de Deus que o pastor Clenaldo vai trazer aos nossos corações. Eu falei? Peraí, gente, é 18h30. Germana acabou de me corrigir aqui. 18h30, o irmão Clenaldo vai trazer uma palavra ao nosso coração. Creio que Deus vai falar conosco. Creio que o Espírito Santo vai usá-lo poderosamente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, te louvar e bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por este momento maravilhoso que estivemos aqui reunidos em torno da tua palavra. Deus, que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes, Pai. Em o nome de Jesus, amém. Até daqui a pouco, às 18h30, com o irmão Clenaldo, palavra de Deus ao seu coração.